Olá, a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre sofremos por necessidade ou propósito. O sofrimento é algo inerente à vida do ser humano, todos nós sofremos. Muitos dizem que o sofrimento é opcional, é você que escolhe se irá sofrer ou não. Contudo, a Bíblia Sagrada não dá respaldo para esse tipo de pensamento. O sofrimento não é uma escolha do ser humano, o sofrimento é uma imposição que é colocada sobre nossas vidas desde quando o pecado entrou no mundo. Por vezes, é verdade que nós sofremos por atitudes impensadas, incoerentes, incorretas, que nós assumimos e por consequência dos nossos erros vem o sofrimento. Porém, outras vezes sofremos por questões que nós não demos causa, por questões que fugiram ao nosso controle, e nós precisamos, em momentos assim, aprender a lidar com o sofrimento. Portanto, falar de sofrimento não é algo tão simples, porque o sofrimento dói, o sofrimento fere. Porém, o sofrimento ele também nos molda, o sofrimento ele nos conduz para nos tornar pessoas melhores. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Portanto, no vídeo de hoje é sobre este assunto que eu quero conversar com você. Sofremos por necessidade ou propósito? O Salmo 119, o verso 71, traz a seguinte mensagem: Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Note que o salmista, aqui no Salmo 119, no verso 71, após passar pela aflição, pela dor, pelo dia mau, ele diz: foi bom que eu tivesse sido afligido. Aqui está algo divergente para o contexto que nós vivemos os nossos dias, como também para o contexto de todas as épocas, porque normalmente, naturalmente, as pessoas quando passam por sofrimento, a maioria das vezes elas ficam torcendo para que acabe logo esse momento de dor, elas ficam torcendo, nós ficamos esperando que o sofrimento acabe logo e venham dias melhores. E muitas vezes nós não assumimos essa atitude que o salmista assumiu de dizer: foi bom que eu tivesse passado pela aflição. E muitas vezes passar pela dor, passar pela aflição, quando nós percebemos a ação de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, o mover de Deus na nossa vida em meio ao sofrimento, nós iremos, assim como o salmista, concluir que em muitos momentos passar pelo sofrimento é algo bom. E na sequência do verso ele ainda explica por que foi bom ter passado pela aflição, e ele diz: para que aprendesse os teus decretos. Portanto, note que ele usa a expressão para, ou seja, eu sofri para uma finalidade, eu sofri para um propósito, eu sofri porque Deus estava me conduzindo para um alvo, e o objetivo de Deus em meio ao meu sofrimento, à minha dor, era me conduzir ao ensinamento, era me conduzir ao aprendizado. E é isso que o salmista ele nota após ele ter passado pela aflição, após ele ter passado pelo sofrimento e pela dor. Ele percebeu que Deus estava trabalhando na vida dele, que o sofrimento era algo pedagógico. Deus estava o ensinando por meio do sofrimento. Então, diante dessa verdade de que quando nós olhamos de maneira bíblica e de maneira coerente o sofrimento, é bom passar pelo sofrimento porque ele vai promover algum avanço, algum crescimento, alguma edificação especial para a nossa vida. Sendo assim, a verdade é que todos nós sofremos. O próprio Senhor Jesus, ele sofreu. Jesus sofreu numa intensidade tamanha a ponto de nenhum ser humano que pisou sobre essa terra sofreu tanto quanto Jesus. Nós sofremos, mas é numa quantidade, num tamanho irrisório, se comparado ao tamanho do sofrimento de Jesus. Não há, na verdade, comparação entre o nosso sofrimento e o sofrimento do Mestre. Jesus sofreu a ponto de suar sangue, a ponto de sair sangue pelos seus poros. Tamanha foi a agonia, tamanha foi a dor, tamanha foi a intensidade do sofrimento de Jesus. Portanto, nós nunca poderemos cobrar de Deus ou falar para Deus que Ele nos submeteu ao sofrimento que Ele nunca passou.
Deus sofreu, e Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E portanto, o sofrimento é algo real na vida de todos nós sofremos, mas não devemos nos esquecer de que o próprio Senhor também sofreu, e sofreu muito, não por causa das atitudes dele, porque ele sempre foi correto em tudo que falou e em tudo que fez, mas porque ele estava carregando sobre si os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a humanidade. Portanto, Jesus sofreu, e ele sofreu por uma consequência de algo que ele não deu causa. Portanto, ao olhar para o nosso sofrimento e o tamanho da nossa dor, nós somos também convidados pela palavra de Deus a olhar para o sofrimento de Jesus. Se ele, que não pecou, que não desobedeceu, que não desonrou a Deus em nada, sofreu, nós também devemos nos submeter ao sofrimento e passar por ele sem murmurar, sem reclamar. Então todos nós sofremos. Esta é uma primeira verdade. Também é verdade que nós sofremos, por vezes, por necessidades. Quando nós sofremos por necessidade, isso significa dizer que nós precisamos de um tratamento, nós precisamos de uma correção. Por vezes nós sofremos para ser corrigidos, porque nós cometemos algo que desonrou a Deus, que prejudicou o nosso próximo, que contribuiu para um dano na sociedade, que contribuiu para não glorificar o nome de Deus. E diante de contextos assim, nós necessitamos de tratamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para o salmista Davi, no livro de Reis, no capítulo 15, no versículo 5, diz que ele andou com retidão diante do Senhor em todos os seus caminhos, exceto no caso de Urias, o heteu. Ou seja, ali a palavra de Deus deixa claro que Davi pecou, que Davi errou, que Davi desobedeceu, e por consequência do seu erro, da sua desobediência, ele sofreu graves consequências, ele sofreu duro sofrimento na vida dele e na família dele, por causa de um erro que ele assumiu, de uma atitude impensada, incorreta, incoerente de Davi. Então Davi, no caso de Urias o heteu, ele sofreu por necessidade, ele precisava de ser corrigido e ele precisava pagar o preço pelo erro que assumiu, sofreu por necessidade. E quando nós olhamos para Jó, Jó sofreu por um propósito. O propósito era glorificar a Deus através do sofrimento dele. O livro de Jó, no capítulo 1, começa dizendo o próprio Deus dando as credenciais de Jó. Não foi o governador da época, não foi o presidente da época, não foram as autoridades quem deram essas credenciais, esses atributos a Jó, foi Deus. Deus falou: você observou o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, um homem íntegro. Então essas credenciais foi dada pelo próprio Deus, e mesmo assim Jó sofreu, mesmo assim Jó passou por situações delicadíssimas na vida, mesmo assim Jó ele lidou com o sofrimento de uma forma intensa, não por um sofrimento que ele causou, mas por um propósito, para um propósito que foi o de glorificar a Deus. Deus deixou claro que os atributos de Jó, de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não era porque Deus o encheu de posses e bens, mas porque ele tinha esse caráter diante de Deus. E Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó para que Deus fosse glorificado no sofrimento de Jó. Então, diante dessas verdades, de que nós sofremos realmente, nós devemos sempre nos perguntar diante do sofrimento: eu estou sofrendo como Davi por uma necessidade de ser corrigido, ou eu estou sofrendo como Jó por um propósito de glorificar a Deus? Sempre se lembre, quando você sofrer, Jesus, que não cometeu pecados, ele sofreu e ele pagou o preço. Que nós também nos submetamos a passar pelo sofrimento sem murmurar, porque nós teremos lições e aprendizados importantes para a nossa vida. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Senhor, mesmo sem cometer pecado, mesmo sem cometer dolo, mesmo sem desobedecer, o Senhor sofreu. O Senhor sofreu para pagar os preços dos meus pecados. Eu te exalto, te dou graças, eu te glorifico, Deus. Todos nós te bendizemos. Senhor, por vezes nós sofremos por necessidade
e por vezes nós sofremos para um propósito. Pai, nós não queremos sofrer por necessidades, que o Senhor nos conduza no caminho das veredas do Senhor, nos caminhos retos, para a gente não cometer erros que não te glorificam. Que ao sofrer, que nós soframos por um propósito de glorificar o Senhor através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.